Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o 9º ano nós vamos ver um pouquinho hoje sobre as lutas tradicionais e regionais, né? Antes da gente ver quais são essas lutas tradicionais e regionais, a gente vai ver o conceito de cada uma, né? O que são as lutas tradicionais e regionais, né? E a gente vai começar falando o que é esse combate, né? Quais são os movimentos utilizados e assim por diante. Vamos começar. Combate que inclui o uso de técnicas, né? As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizados por 2 ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras. As técnicas de lutas são presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. Nós temos os movimentos utilizados, né? A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e imobilizações, dentre outras ações. Já as de curtas distâncias englobam o uso de aparelhos como as lanças e espadas, né? E nós temos os estilos, né? A Federação Internacional de Lutas Associadas, a FILA, estabeleceu 6 estilos internacionais. Eles são denominados como luta de praia, livre, de combate, greco-romana, corpo a corpo e o sambo. À frente, mais detalhes sobre cada uma delas. Antes da gente ver cada modalidade dessa, vamos fazer um acordo. Eu vou ler um pouco sobre cada uma delas e depois vocês retornem e vejam no material de forma mais completa para não ficar tão cansativo para vocês. Então vamos voltar lá. Nós temos primeiro a luta de praia, né? Um dos estilos de combate mais conhecidos é a luta de praia, que em inglês corresponde a beach wrestling. Esse combate diz respeito a uma disputa feita em pé, cujo objetivo é derrubar o adversário no chão. O jogo ocorre da seguinte maneira, né? 2 atletas são colocados em um círculo de 9 metros de diâmetro. Eles precisam realizar movimentos para derrubar o oponente no chão ou arremessá-lo para fora da área do círculo, em um tempo máximo de 2 minutos, em um único round, né? Não é permitido lutar no chão e, por regra, é declarado vencedor aquele que somar 3 pontos. Essa modalidade inclui a categoria feminina e masculina, né? Nós temos também o estilo greco-romana. Também está entre as lutas mais populares e está incluso nos Jogos Olímpicos desde 1896. Nela, os atletas não utilizam equipamento de proteção e, por essa razão, não é permitida a utilização de golpes violentos ou baixos. No combate greco-romano, é proibido o uso de pernas, ou seja, o competidor não só pode utilizar os membros superiores para derrubar o adversário, né? Nós temos também o estilo livre, que é conhecido internacionalmente como freestyle wrestling, né? É um estilo considerado como um dos mais antigos. De acordo com a FILA, essa categoria está entre as principais formas de combate, atrás apenas da greco-romana, sambo e judô. Para vencer o combate, o atleta precisa derrubar o oponente no tatame. Nessa categoria, é permitido o uso das pernas para defender ou atacar. O desporto inclui homens e mulheres. Observação, né? A luta livre e a greco-romana estiveram presentes nos Jogos Olímpicos, mas a partir de 2020 não serão mais inclusas por decisão do Comitê Olímpico Internacional. E a gente tem a outra, né, que é a luta de combate. Essa modalidade, que corresponde a 3 combats grappling, diz respeito às lutas que incluem as artes marciais misturadas, né, o MMA, muito conhecido, né, atualmente. Os atletas dessa categoria realizam disputas em pé com movimentos também para solo, né? Nós temos a corpo. A luta corpo a corpo, conhecida como grappling, corresponde a um estilo de combate com o objetivo de controlar o oponente sem a utilização de golpes. Dessa forma, a intenção consiste em imobilizar o adversário. No estilo grappling,
deve ser usado em combates em pé ou no solo. E nós temos o sambo. O sambo quer dizer autodefesa sem armas. Esse estilo inclui elementos da luta livre e do judô e surgiu na União Soviética no século XX. As disputas são realizadas por dois atletas vestidos com uniformes chamados de kukla ou sambovika, cujo corresponde o modelo de calças mais curtas, né? Aí vocês podem ver nessas imagens. E aí a gente fala um pouquinho sobre as artes marciais, né? As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que os tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais, de respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. No entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder função para esse fim. Porém, o termo continuou em utilização. O taekwondo, assim como o judô, karatê, muay thai, esgrima, dentre outros dispostos, são exemplos de artes marciais. As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de buzutsu. Como mencionado, com o advento das armas de fogo, elas passaram a perder função em batalhas e com isso sofreram mudanças. Ao invés das guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. A partir de então, o termo empregado no Japão para nomear esse novo âmbito foi Budo, né, ou Budô. E aí antes da gente continuar falando sobre as lutas tradicionais, a gente tem que dar uma pausa, né, todas essas lidas, nessas leituras. A gente pode ver que as lutas, elas têm nomenclaturas diferentes de artes marciais, mas que hoje, né, as artes marciais, elas perderam um pouco daquela primeira vertente dela, né, que era inicialmente usadas somente para defender um povo, uma nação, né? Então hoje ela continua tendo os mesmos objetivos. Então, elas continuaram tendo os mesmos princípios, né? E é por isso que a gente tem que falar sobre cada uma delas e sobre os objetivos de cada uma também. E agora a gente vai falar sobre as lutas tradicionais. O que são as lutas tradicionais, né? É a denominação geral de várias disciplinas de wrestling, né? Ligadas a um povo ou a uma cultura, que podem ou não ser codificados como esporte moderno. O wrestling, ele significa luta corpo a corpo. É uma arte marcial que utiliza técnicas de agarramento, como a luta com clinch, arremessos e derrubadas, né? Chaves, pinos e outros golpes do grappling. O wrestling é uma competição física entre dois, às vezes mais, competidores ou parceiros de sparring, que tentam ganhar e manter uma posição superior. Há uma grande variedade de estilos, né, como diferentes regras, tanto nos estilos tradicionais históricos, quanto nos estilos modernos. Essas técnicas foram incorporadas por outras artes marciais, bem como sistemas militares de combate corpo a corpo, né? Dentro das lutas tradicionais, elas são vistas como esportes, né, com exceção do atletismo. O wrestling é o esporte mais antigo de que se tem conhecimento e que se pratica ininterruptamente ao longo dos séculos de maneira competitiva, né? Esse termo é uma palavra inglesa que foi originada algum tempo antes de 1100 depois de Cristo, né? Talvez a palavra mais antiga ainda em uso da língua inglesa para descrever o combate corpo a corpo. O dicionário online Merriam-Webster define wrestling como um esporte ou uma competição em que dois indivíduos desarmados lutam corpo a corpo, com cada um tentando subjugar ou desequilibrar o outro, né? E aí a gente tem alguns exemplos desse estilo de luta tradicional. E a gente vai falar que, pelo menos do Brasil, que é o Uka-Uka, que depois vocês podem estar dando uma pesquisada em casa, né? E antes da gente começar a falar sobre uma luta tipicamente brasileira,
e tradicional, a gente vai lembrar que existem muitas outras, né? E dessa luta eu vou falar um pouco sobre ela. Existem vários slides nesse material que a gente vai disponibilizar para vocês sobre essa luta e depois vocês retornem e leiam e se aprofundem mais, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a luta marajoara, né? A luta marajoara foi praticada originalmente na ilha de Marajó, região norte do Brasil. A luta marajoara é das artes marciais a menos violenta, motivo pelo qual reúne condições de interagir com todas as faixas etárias, né? É verdadeiramente uma luta suave, onde os componentes buscam tão somente o desequilíbrio e a projeção um do outro, né? Dário Pedrosa, educador físico e árbitro da luta marajoara, define essa arte marcial como sendo a única modalidade de combate corporal legitimamente brasileira, oriunda das práticas de lazer dos caboclos da região de Arari, na ilha de Marajó. Essa arte reúne características próximas a outras artes marciais, como a greco-romana, por exemplo. Então, como vocês podem ver, ela é tipicamente brasileira e da região norte, né? Que a gente acaba não tendo tanto conhecimento de algumas dessas nossos patrimônios, né? Como a gente pode falar. E aí, essa luta é bem interessante, como vocês viram, ela tem como se fosse uma base da luta greco-romana, né? Que são as quedas e o desequilíbrio. Mas que elas foram de outros povos, né? Como a gente pôde ver, ela é oriunda das práticas de lazer dos caboclos da região do Ariri, né? Na ilha de Marajó. E aí, antes da gente ver um pouco mais sobre essa luta, a gente vai também fazer um exercitando sobre essas lutas. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre os golpes proibidos dessa luta, né? Como eu acabei de falar para vocês que ela é muito similar à greco-romana, a gente vai tentar ver uma diferença, né? Vamos ver os golpes proibidos. Alguns golpes são considerados perigosos de serem aplicados em combate e terem sido criados pelos caboclos nos primórdios da luta nas fazendas da região marajoara. Esses golpes já teriam sido registrados como letais e levado à morte alguns praticantes. Basicamente por fratura da cervical, são eles o boi-laranjeira, enficada e recolhida. Então, a gente vai ter o exercitando em casa agora, né? Vocês vão responder essas perguntas. Primeira, como se deu o surgimento das lutas na civilização humana? 2. Que diferenças podem ser identificadas entre as lutas e as artes marciais? 3. O que significa luta de acordo com a origem da palavra? 4. Em sua opinião, por que as lutas se tornaram uma atividade esportiva? 5. Das lutas apresentadas na aula de hoje, defina cada uma delas com suas palavras. E 6. Pesquise na internet ou em livros outras lutas que fazem parte da civilização humana, né? Então, como a gente pôde ver, muito interessante essa última luta que eu falei para vocês. Depois vocês retornem para ver as outras particularidades dela. Não esqueçam de fazer o exercitando e acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima aula.